Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus queridos e amados irmãos, mais um vídeo aqui, né, segunda parte, sobre a live que os neo-ateus vão dizer que destrói toda a teoria ou toda a doutrina sobre a transubstanciação. Só que eles nem sabem o que é a transubstanciação e nem sabem o que é a presença real de Jesus na Eucaristia. Eles pegam uma ideia que eles criaram na cabeça deles, ou seja, um próprio espantalho, e pensam que é aquilo que a igreja ensina e eles vão tentar refutar o que eles mesmos criam. Então, assim, nós já percebemos aqui que não passa de um silogismo ou um sofisma, né? Ou seja, pegar uma coisa que eles mesmos criam e depois tentar refutar aquilo como um espantalho. É citado aqui alguns textos, e vai se falar de um texto de São João, né? São João capítulo 6, que Jesus vai falar sobre a Eucaristia, vai dar uma aula sobre a Eucaristia, e nessa aula sobre a Eucaristia Jesus deixa muito claro que o pão que ele dará, veja, o pão que eu darei é a minha carne e o vinho é o meu sangue, né? Então ele vai dizer, o pão que eu darei é a minha carne. Logo aí a gente já vê que também está dentro do contexto da fala de Jesus também o cálice, que ele vai dizer lá, que ele toma o cálice e diz, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, se essa aula de Jesus não é necessário, não é suficiente para entender o que Jesus está falando sobre a Eucaristia, né? E também falando nas entrelinhas sobre o milagre que se fará para que aquele corpo de Cristo, glorificado, ressurreto, que nasceu da Virgem Maria, que foi crucificado, morto, sepultado, e que ao terceiro dia ressuscitou, que ali, por um milagre da transubstanciação, se faz corpo, sangue, alma e divindade de Cristo no altar, mesmo que se torne ali visível apenas a aparência de pão e de vinho. Então, se não se crê em Jesus, que é caminho, verdade e vida, e não mente jamais, que céus e terras passarão e as suas palavras jamais passarão, como crerão na igreja? Né? Se eles negam a igreja, Lutero negou a igreja, então se nega a igreja, se nega a tradição apostólica, se nega o magistério autêntico da igreja que vai tratar sobre essas coisas, então como crer? Se não creem em Jesus, que é a verdade, como crerão na igreja, né? Que é uma extensão de Cristo, porque a igreja é corpo de Cristo. Mas vamos ver aí o que é que eles vão falar. Eu coloquei aqui, bem aceleradozinho aqui, eu acho que, não sei se atrapalha para você ouvir. Qualquer coisa, se você estiver ouvindo, você coloca aí uma resolução mais lenta do YouTube, tá certo? Outro texto aqui, esse aqui falou várias vezes. João 6, 53 a 55. Eles vão explicar isso aí e vão explicar lá Lucas na última ceia, quando Jesus está na última ceia e pega o pão e o vinho e diz que é o seu corpo e o seu sangue. Vamos lá ver o que é que eles vão dizer aqui. Como diz o Conde, é besterol, né? Muito besterol, mas como se passa com um certo teor de intelectualidade, aí automaticamente as pessoas acabam acreditando nisso. Mas vamos lá. Para analisar João 6, 53 a 55, eu vou ler o texto aqui, que vai dizer, Jesus disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Isso daqui eu acho que é o texto mais usado por eles para falar da transubstanciação. Você quer Pronto, se Jesus está dizendo que o seu corpo é verdadeiramente comida e o seu sangue é verdadeiramente bebida, o que é que acontece? Eu acredito em Jesus ou eu acredito em Banzola e a sua trupe? Porque Jesus vai dizer que é verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida. Se ele diz isso, eu creio em quem? Na verdade que é Cristo ou em Banzoli? Eu prefiro crer na verdade. Só que, o que é que acontece? O que é que está por trás de tudo isso? A intenção primária da reforma. Negar a igreja. Negar a autoridade da igreja. E fazendo isso, o diabo continua a atentar contra a igreja. Só que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Aí a pergunta deles, tudo gira em torno da pergunta que vamos dizer assim, que os seus antecessores fizeram a Jesus. A pergunta dos judeus.
Os judeus fizeram essa pergunta a Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 6. Então aí, alguns versículos antes do que ele cita aí, né? São João, no capítulo 6, versículo 52, eles estão rodeando, né? Tudo que eles estão fazendo está em torno da mesma incredulidade dos judeus. Os judeus tinham uma incredulidade. Os judeus não acreditavam em Jesus. E por não acreditarem em Jesus, porque uma coisa é dizer que acredita, uma coisa é dizer que é cristão, uma coisa é dizer que segue Jesus. Outra coisa é fazer o que ele diz. Jesus disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Por que vocês ficam pensando que todo mundo que diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus? Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então uma coisa é dizer que crê em Jesus, outra coisa é crer em Jesus. Veja, a pergunta deles e o debate aqui para negar a transubstanciação é a mesma coisa que os judeus fizeram nesse discurso aqui de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. João 6, 52 diz assim, ó, os judeus discutiam entre si dizendo, como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram, né? Como vossos pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente, né? Viverá eternamente. Assim falou Jesus, assim falou ele, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Então, agora o professor e pastor aí, né? Acho que é Paulo Cristiano, alguma coisa, ele vai explicar não somente João, esse texto que eles citaram aí, mas vai também explicar Lucas, né, onde vai falar sobre a última ceia de Jesus. Vamos ver o que é que ele diz. Comentar esse texto, professor? Sim, gostaria de comentar esse de Lucas também. Esses textos são maravilhosos. Eu até assim, peço para o católico usar esses textos. Eu peço para eles usarem. Porque são textos que dão a oportunidade de demonstrar como que há uma falha exegética enorme na teologia católica. Primeiro texto de Lucas 22, 19. Ele vai dizer que há uma falha exegética na teologia católica. Aí ele vai explicar agora. E ele vai falar sobre Lucas, né? Lucas. Vamos lá, deixa ele explicar aí. Vamos ver o que é que ele diz. Foi lido o versículo 19, né? E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo, que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Só que o versículo não para aí. Existe uma perícope, ou seja, um assunto a ser discutido ali. E ele continua, versículo 20. Olha o que diz o versículo 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Agora, se pelo fato de Jesus ter dito, no versículo 19, isto é o meu corpo, que é partido por vós, e o pão se transforma no corpo de Cristo, ou segundo um linguajar técnico, né, da transubstanciação, a substância do pão é convertida na carne de Cristo, se realmente o versículo 19 está dizendo isso, o versículo 20, ele segue a mesma lógica. Olha o que diz o versículo 20. Semelhantemente, ou seja, do mesmo modo que está falando no versículo 19, semelhantemente, tomou o cálice. Só que o cálice aí não é o conteúdo do cálice, não está falando do vinho, está falando do cálice, da vasilha. Depois da ceia, dizendo, este é o Novo Testamento. Se o pão se transforma no corpo de Cristo, o cálice se transforma em Novo Testamento. E aí? Meus irmãos, veja que eu tô rindo, porque é cômico. Isso aqui chega a ser ridículo. Eu sinceramente, é esse homem que vem ensinar a interpretar a Bíblia? É esse homem que vem ensinar a Igreja Católica de 2024 anos a interpretar a Bíblia? Porque ele está dizendo que no versículo 19, quando Jesus diz assim, e tomou um pão, deu graças e partiu e deu a eles, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós.
Então o pão se transubstancia em corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Aí ele vai dizer que Jesus, fazer isto em memória de mim. Ele vai dizer no versículo 20. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo, essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Aí ele está dizendo, veja, ele está dizendo aqui, meus irmãos, e veja, ele está dizendo que Jesus, quando tomou a taça, não estava falando do vinho que estava dentro da taça. Ele está dizendo que Jesus pegou a taça para falar da taça. Para falar do cálice. É isso a interpretação? Jesus pegou o vinho. Então, se Jesus fosse pegar o vinho para transubstanciá-lo em seu corpo e seu sangue, Jesus teria que pegar o vinho, pegar a taça, derramar o vinho na mão dele. Jesus ia derramar o vinho na mão de Jesus. A minha pergunta é, quando Jesus transformou a água em vinho, lá na boda de Caná, será que Jesus pegou a água das 6 talhas, pegou um pouquinho de uma, transformou ou botou a mão dentro da... Claro que ali Jesus transformou a água em vinho num ato, no poder da sua palavra. É o poder da palavra, é o verbo, o logos, que tudo criou pelo poder da sua palavra. Que está dizendo, isto é, e ele não, Jesus não, veja, esse homem está resumindo a fala de Jesus, querendo induzir as pessoas a crer que Jesus estava falando da taça que compunha o vinho, da taça, melhor dizendo, que armazenava o vinho que estava dentro dela, e que Jesus não estaria falando do vinho, mas falando da taça. É só você continuar lendo o texto, ou você fazer um paralelo com os outros evangelhos, e você vai ver que esse homem está maluco. Ele está falando uma asneira, sem tamanho. E além do mais, um professor que quer ensinar teologia à Igreja Católica. Veja aqui, pega aí o texto que é paralelo dos sinóticos, né, que inclusive Lucas e Mateus, eles formulam o seu texto, né, que Marcos, segundo a fonte Q, Marcos é o primeiro texto sobre a vida de Jesus, e Mateus, tanto Mateus como Lucas, se inspiram, ou pelo menos pegam uma realidade daquilo que Marcos escreveu. Então pega o texto paralelo aí, né? O texto lá de Lucas 22, 19 e 20 que ele está lendo. Vamos pegar agora esse texto em Marcos capítulo 14, versículo 22. Veja o que São Marcos vai dizer. Enquanto comiam, ele tomou um pão, abençoou, partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, rendeu graças, deu a eles e todos dele beberam. Se Jesus tomou o cálice, deu graças e deu aos seus apóstolos e dele todos beberam, eles beberam o quê? Eles beberam o cálice ou o que estava dentro do cálice? Aí veja, continuando, São Marcos vai dizer no versículo 24, e disse-lhes, isto é o meu sangue. O que é que Jesus estava dizendo que era o seu sangue? O vinho que os apóstolos beberam, que estava dentro da taça, ou a taça? Veja que a intenção, meus irmãos, a intenção não é trazer a verdade, a intenção é trazer o engano, o erro. A intenção é fazer aquilo que Satanás fez no céu. Enganou 1/3 dos anjos e foi precipitado ao inferno com eles. A mesma coisa que Lutero fez, não foi trazer à luz a verdade, mas foi negar a igreja. E é dito que quando aconteceu a reforma protestante, 1/3 da cristandade apostatou junto com Lutero, fazendo-se cumprir aquilo que aconteceu no céu. Satanás, o pai de Lutero, se rebela contra Deus e arrasta 1/3 dos anjos. Lutero, filho de Satanás, se rebela contra a igreja e arrasta consigo 1/3 da cristandade. Isso não é mera coincidência. Então veja, vou repetir o versículo 23. Depois tomou um cálice, rendeu graças, deu a eles e todos dele beberam. E disse-lhes, isto é o meu sangue. Não estava falando do cálice, estava falando do conteúdo que estava no cálice, que era o vinho. Que foi o que os apóstolos beberam. Os apóstolos tomaram a taça,
Receberam a taça em suas mãos, mas tomaram o quê? O vinho. Não tomaram a taça, eles não engoliram a taça. Isso chega a ser vergonhoso. Alguém que quer refutar uma doutrina que é crida durante séculos, 2000 anos dentro da igreja. E a pessoa querer negar com um sofisma tão ridículo. Veja, aí Jesus diz: e disse-lhes, isto é o meu sangue, o vinho que estava dentro da taça. Professor Paulo Cristiano, o vinho que estava dentro da taça. E Jesus ainda confirma que é o vinho, dizendo: e disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Muitos, os que crerem, não é os que negam não, como vocês. Aí ele vai dizer, versículo 25, em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira, confirmando que era o vinho que estava dentro do cálice, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então foi a última ceia com os apóstolos. Quando Jesus vier, que tiver novo céu, novos céus e nova terra, na nova terra nós voltaremos com Cristo, beber de novo, como ele fez na última ceia, do cálice da nova e eterna aliança. Então isso é um anacronismo, isso é conversa, isso é historinha para boi dormir. Agora acredita quem quiser acreditar. Como é que pode alguém que mostra claramente que não tem fé, querer ensinar sobre fé? Isso chega a ser bizarro, chega a ser enfadonho. Mas vamos lá, vamos ver o que é que ele diz mais. Como é que os católicos vão responder isso? Não tem como fugir. Aqui é claro que Jesus estava tratando de uma maneira simbólica, totalmente simbólica. Eu já respondi a pergunta dele, não é o cálice, como vocês viram aí, e Jesus não está falando de maneira simbólica. Porque se Jesus estivesse falando de maneira simbólica, ele não teria criticado aqueles que em João 6,66 vão embora porque não acreditaram nele, como os judeus não acreditaram em Jesus, e muitos dos discípulos de Jesus, assim como os judeus não acreditaram, foram embora. Simples assim. Os católicos esquecem, esses católicos apologistas de internet, né? Porque os estudiosos católicos mesmo de verdade, os teólogos, eles sabem muito bem disso. A ceia do Senhor, a Eucaristia, ela foi inaugurada dentro de um contexto de Páscoa judaica. Dentro desse contexto cultural da comemoração da Páscoa, que era uma comemoração em famílias, o pai de família erguia o pão e dava graças. Depois ele pegava o cálice e dava graças também. Tá? Uma das questões era dizer que esta é a Páscoa do Senhor. Os católicos mais simples, os leigos, não vão ter conhecimento dos elementos judaicos que tem na Eucaristia. Só que Jesus era judeu, Jesus fazia a última ceia, fazia a Páscoa de acordo com aquilo que os judeus faziam. Porém, aí ele vai usar mais uma vez um sofisma para falar de simbolismo, quando na verdade Jesus está falando de algo concreto, algo que Jesus realiza milagrosamente. Mas vamos lá, vamos ver o que é que ele fala. Besterol, infelizmente. Apontando para o cordeiro que ia ser comido ali. Esta é a Páscoa do Senhor. Como está lá em Êxodo, quando Moisés vai explicar, né? Acho que no Deuteronômio, se eu não me engano também, quando ele vai reunir o povo de Israel e vai explicar a importância de comemorar a Páscoa, ele vai falar o seguinte: olha, quando vossos filhos perguntarem o que é isso, aí ele vai explicar: esta é a Páscoa do Senhor, que vai ser feita em memória, né, da libertação do Egito. Então, só que ele vai falar do cordeiro, né? Que Jesus está falando do cordeiro. Só que o cordeiro é uma parte da Páscoa. O cordeiro é uma parte da Páscoa. E esse cordeiro representa Cristo. É por isso que São João Batista vai dizer: ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que a Páscoa, na Páscoa, existe o pão asmo. E Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, eu não lembro agora qual é o capítulo e versículo, mas se você fizer uma pesquisa aí no Google, Paulo vai dizer que Jesus é o asmo. É o nosso asmo, é o pão asmo. Jesus é o pão asmo. E é por isso que Jesus fala daquele pão que ele está dando aos seus apóstolos. E daquele vinho que ele está dando. Porque Jesus é sacerdote não segundo a ordem levítica, não segundo a ordem de Arão. Mas Jesus é sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Leia a carta aos Hebreus. Se você quiser aprender um pouco sobre isso, leia a carta aos Hebreus. Jesus pega, assim, elementos da Páscoa judaica, mas Jesus inaugura uma nova aliança. É só você ler aí, leia a carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 11. Veja o que é dito, por exemplo. Hebreus 7, 11. Portanto,
Se a perfeição for atingida pelo sacerdócio levítico, pois é nele que se apoia a lei dada ao povo, que necessidade haveria de outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, Gênesis 14, versículo 7. Melquisedeque oferece pão e vinho. O sacrifício que Jesus oferece é pão e vinho, porque ele é sacerdote não segundo a ordem de Arão, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque ofereceu ao Senhor um sacrifício incruento, sem derramamento de sangue, que ali já apontava para a Eucaristia, pão e vinho. Gênesis 14, versículo 27. E aqui, meus irmãos, veja o que Jesus vai dizer, por meio do autor da carta aos Hebreus. E não segundo a ordem de Arão, versículo 12. Hebreus 7, versículo 12. Mudando o sacerdócio, necessariamente se muda também a lei. Veja, se mudou o sacerdócio. Ele está falando aí que Jesus realizou a Eucaristia baseado apenas na Páscoa judaica. Não, Jesus pega elementos da Páscoa judaica e faz uma mudança drástica, podemos assim dizer. Uma mudança que os judeus vão entrar em parafuso. Jesus faz a mudança do sacerdócio e faz a mudança também da maneira que a ceia pascal é celebrada. Ele muda, ele faz uma mudança. Claro que alguns elementos da ceia judaica, da Páscoa judaica, continua, mas ele faz uma mudança. E o autor da carta aos Hebreus deixa isso aqui claro. Eu vou ler novamente. Hebreus capítulo 7, versículo 11. Portanto, se a perfeição for atingida pelo sacerdócio levítico, pois é nele que se apoia a lei dada ao povo, que necessidade haveria de outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Mudando o sacerdócio, porque mudou o sacerdócio, necessariamente se muda também a lei. Ou seja, tudo aquilo que estava na Páscoa judaica mudou muita coisa, foi mudada, porque o sacerdócio muda. E o sacerdócio de Cristo não é mais o sacerdócio levítico. O sacerdócio católico não é um sacerdócio segundo a ordem de Arão, mas é um sacerdócio segundo a ordem do rei Melquisedeque, onde Cristo é o único e eterno sacerdote. E os sacerdotes ministeriais fazem as vezes de Cristo. Eles não são sacerdotes. Eles fazem as vezes, eles são ministros de Cristo, como diz o apóstolo São Paulo na segunda carta aos Coríntios. Eles são ministros, eles fazem as vezes de Cristo. Mas o sacerdócio muda-se também a lei, ou seja, muda-se a aliança, é uma nova aliança. Aí ele continua, versículo 13. Ora, aquele a quem o texto citado se refere, Cristo Jesus, pertencia a outra tribo, da qual membro algum se ocupou com o serviço do altar. É bem conhecido, de fato, que nosso Senhor surgiu de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nada diz quando se trata dos sacerdotes. Continua a leitura, Hebreus 7,15. Mais claro ainda se torna isto quando se constitui outro sacerdote. Jesus é outro sacerdote. O amigo aí está querendo pegar a Páscoa judaica e dizer que é a mesma coisa da Páscoa cristã. Não é, meu amigo. Mudou-se o sacerdote, mudou-se o sacerdócio, mudou-se a lei. Alguns elementos continuam, mas existe outro sentido, existe outra aliança, existe outro testamento sendo instituído e outro sacerdócio. É por isso que a leitura da última ceia, ali está a instituição da Eucaristia, ali está a instituição do novo sacerdócio, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aí você vê na Quinta-feira Santa, por exemplo. Na Semana Santa tem a Quinta-feira Santa e ali se fala do dia em que foi instituído a ordem sacerdotal, segundo Melquisedeque, para que os apóstolos de Cristo e os seus sucessores fossem sacerdotes como Jesus é. Claro que exercendo o sacerdócio de Cristo, porque só Cristo é sacerdote, único e eterno, e sumo e eterno, somente. Aí continua, versículo 15, Hebreus 7,15. Mas claro ainda se torna isto quando se constitui outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque. Não segundo a regra de prescrição carnal,
mas de acordo com o poder de vida imperecível. Pois diz o testemunho, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim sendo, está abrogada a prescrição anterior, porque era fraca e sem proveito. Então ele está querendo pegar uma ceia judaica para dizer que é a ceia cristã. Pelo amor de Deus. E é esse homem que quer ensinar teologia à Igreja Católica. Né? E ele continua, versículo 19, Hebreus 7,19. De fato, a lei nada levou à perfeição, e está introduzida uma esperança melhor, pela qual nos aproximamos de Deus. Aí você pega e dá um pulinho para a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 9 e 10. Veja o que é dito. Depois de assegurar, eis que eu vim para fazer tua vontade, portanto ele abroga o primeiro regime, o primeiro mandamento, para estabelecer o segundo, a nova aliança em seu sangue, meu amigo. Não é na taça, não. É no seu sangue. Quando Jesus fala da taça, ele está falando do conteúdo que está dentro da taça. E aí, veja o que é dito no versículo 10. E graças a esta vontade é que somos santificados pela oferenda do corpo de Cristo, do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. E aí, quando nós fazemos memória, não é uma lembrança como os judeus faziam, mas fazemos memória porque, de fato, se presentifica o corpo, sangue, alma e divindade ressurreto de Cristo Jesus, se faz presente. E se faz presente como? Ele abandona o trono lá e vem para cá? Deixa o trono do céu vazio e vem para cá para o altar? Não, ele vem por meio do Espírito. Assim como o sacerdote impõe as mãos sobre o pão e o vinho, o Espírito Santo, pela oração, pelo pedido do sacerdote, que faz às vezes do próprio Cristo, como fez na Santa Ceia, o sacerdote impõe as mãos e o Espírito Santo vem sobre aquela espécie de pão e vinho e ali se transubstancia em corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. E quem nega isso é simplesmente um ateu prático, não crê em Jesus. Vamos ver o que é que ele diz aqui. Eu vou terminar, né? Porque senão vai ficar um vídeo muito longo, acaba que ninguém escuta isso, porque fica aí até algo enchendo linguiça. Eu não quero fazer isso. Estava tudo dentro deste contexto. Jesus, então, inaugura a Eucaristia dentro do contexto de Páscoa, onde os discípulos sabiam muito bem que o pai de família apontava para o cordeiro e falava: esta é a Páscoa do Senhor, sem, contudo, transubstanciar aquele cordeiro naquele de Êxodo, capítulo 12, se eu não me engano, lá de Êxodo. Então, não houve nenhum problema em eles aceitar essa linguagem de Jesus. Nenhum problema, porque eles já estavam acostumados com essa linguagem simbólica de comemoração da Páscoa. Tanto é que não houve nenhum questionamento. Pedro, que era mais afoito, talvez, se tivesse realmente Jesus falando que haveria uma transformação do pão no corpo dele, Pedro talvez seria o primeiro a levantar a mão. Senhor, mas que negócio é esse? Que história é essa? Como ele fez lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando Deus desceu um lençol e falou para ele: tá vendo todos esses animais impuros? Mata e come. O que Pedro... Veja, esse professor está dizendo que Pedro, como é o mais afoito, iria questionar Jesus se Jesus estivesse falando de uma transubstanciação na última ceia. Porque Pedro faz isso, né? Ele vai dizer que Pedro faz isso lá em Atos 10, quando vai dizer que desce um lençol, né, com comidas puras e impuras, né, um monte de animal impuro, alguma coisa assim. Aí Pedro vai dizer: Senhor, na minha boca nunca entrou nada impuro, como é que o Senhor me manda matar isso agora e comer? Né? Só que quando Pedro está na última ceia, meu amigo, quando Pedro está na última ceia, Pedro não questiona, porque Pedro estava presente no discurso eucarístico de João 6. Você quer fazer exegese, mas você quer pegar um texto que é um fato histórico que aconteceu depois do outro que aconteceu. Então Lucas, o contexto de Lucas, onde Lucas mostra Jesus na última ceia com os apóstolos, é posterior, aconteceu depois de Jesus em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, falando sobre o seu corpo e o seu sangue ser verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida. E lá em João 6, que aconteceu antes da última ceia, Jesus explica. E quando Jesus explica, porque a pergunta inicial do vídeo é: como esse homem pode nos dar a sua carne e o seu sangue para comer e beber? Os judeus fizeram essa pergunta lá. E Pedro viu isso tudo. Pedro participou disso tudo. Aí veja o que é que acontece no versículo 66, né? Versículo 66, eu vou ler a partir do versículo 64. Veja, versículo 64, João 6, 64. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais, não estava falando somente de Judas, ele vai colocar Judas como um exemplo, né? Como um exemplo, ele vai dizer assim: alguns de vós, porém, não creem,
Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. Versículo 65, João 6, 65. E dizia: por isso vos afirmei, que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. Então, assim como Jesus, ou melhor, assim como o Pai revelou para Pedro, lá em Mateus 16, que ele era o Cristo, era o Messias, o Filho do Deus vivo, assim também ninguém pode compreender, ninguém pode ir à Eucaristia, crendo que a Eucaristia é corpo, sangue e alma de Cristo transubstanciado no altar, se o Pai não conceder essa verdade ao seu coração. E aí, veja, versículo 66, a partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. A partir daí do quê? De Jesus dizer que o seu corpo e o seu sangue, transubstanciado na última ceia, transubstanciado no altar eucarístico de todas as igrejas católicas no mundo todo, é o seu corpo e o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. E isso é matéria de fé. É matéria de fé. E é por isso que nós dizemos: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Quando nós presenciamos o Padre levantando e dizendo: eis o corpo de Cristo. Bem-aventurados os que comem desse pão e desse vinho. Né? E aí nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas direi uma só palavra e eu serei salvo. Aí, a partir daí, muitos dos seus discípulos, os protestantes, voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Aí, veja, por que é que Pedro não questionou a última ceia, como o professor aí está dizendo, o grande teólogo, o grande professor está dizendo? Por que Pedro não questionou? Porque no versículo 67, João 6, 67, vai dizer assim: então disse Jesus aos 12, não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens tu palavras de vida eterna. Nós cremos, diferente dos irmãos dessa live aí, nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. E aqui eu acrescento as minhas palavras, que tu és o Santo de Deus e não mentes jamais. Que tu és o Santo de Deus e falas a verdade, porque tu és o caminho, a verdade e a vida. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi eu, aos 12, no entanto, um de vós é um diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, este, um dos 12, o haveria de entregar. Então, para cada católico, para cada 12 católicos, tem um Judas no meio, que não crê em Jesus. Que não crê em Jesus. Aí eles vão falar depois na live que muitos católicos não acreditam que Jesus ali, o milagre, não sei o quê. Olha, o que o católico... Muitos discípulos de Jesus não acreditaram em Jesus. Jesus deixou de ser Jesus. Muitos discípulos de Jesus não acreditaram na transubstanciação do seu corpo e sangue e deixaram de seguir Jesus. Mas os apóstolos, os verdadeiros católicos, disseram: Senhor, veja, Senhor, a quem iremos? A quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus e que não mente jamais. Deixa o professorzinho aí, o professor aí, Paulo Cristiano, concluir aí, a gente encerra, porque eu acredito que já deve estar aí com mais de 30 minutos de vídeo e eu não tenho mais nem tempo para isso. Mas vamos ver o que é que ele vai dizer aí. Senhor, não vou fazer isso não. Por quê? Porque a lei me proíbe de fazer isso. Então Pedro sabia argumentar com Deus. Neste momento, era o momento ideal de Pedro falar assim: pera um pouquinho, Jesus, que negócio é esse? A lei proíbe a gente beber sangue e comer carne humana. Que história é essa? Explica para mim. Ninguém ficou admirado com as palavras de Jesus. Agora, sabe quem ficou admirado com as palavras de Jesus a respeito do corpo de Jesus? Maria. Quando o anjo chegou para ela e falou assim: Maria, você vai ter um filho, você vai engravidar. O que Maria fez? Senhor, que história é essa? Eu sou virgem, não conheço o homem, como que isso vai acontecer? Percebeu a diferença? Quando é para ter um milagre de verdade, há um espanto com Maria. Maria fica espantada, mas há um milagre ali. O corpo de Cristo é ser formado no ventre de Maria. Agora, na Eucaristia, na hora da ceia, capítulo 26 de Mateus ou 22 de Lucas, ninguém fica espantado. Por quê? Porque era normalmente utilizado ano após ano essa linguagem simbólica. Né? Então veja, ele está querendo dizer que o milagre para acontecer, ou para ser um milagre verdadeiro, o ser humano tem que se espantar. Que ele disse que Maria se espantou. Maria não se espantou.
Maria não se espantou. Maria não teve uma ausência de fé, como Simeão, como Zacarias teve e ficou moco por causa surdo por causa disso. Né? Surdo não, mudo por causa disso. Maria não teve uma ausência de fé. Ao contrário, Maria usou de um raciocínio lógico. Olha, Senhor, eu sou humana, eu reconheço que para um filho nascer, tem que ter uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Fora isso, não sei como isso acontece. Aí o anjo vai explicar: a sombra do Altíssimo te cobrirá. Então, assim como a sombra do Altíssimo, ou seja, o Espírito Santo cobriu Maria e dentro dela, sem a ajuda de homem, se encarna o Verbo eterno, a mesma coisa acontece naquilo que a igreja chama de epiclese. O padre impõe as mãos sobre, melhor dizendo, as espécies do pão e do vinho, e diz: Senhor, enviai o vosso Espírito, quase que dizendo, como fizestes lá na encarnação do teu Filho. Enviai o vosso Espírito, para que a nossa oferenda, ou seja, o pão e o vinho, se transubstancie. Ele não usa essa palavra, mas ele vai dizer para que se transformem, ou se tornem o corpo e o sangue do teu Filho Jesus. E aqui, meus irmãos, eu concluo esse vídeo, porque falar com quem tem fé é até fácil, mas falar com quem não tem fé vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando Jesus discursou na sinagoga de Cafarnaum. Aqueles que não têm fé vão embora porque não conseguem entender como acontece o milagre da transubstanciação, e Jesus vai perguntar aos apóstolos: vocês também não querem ir? Vocês também não querem virar protestantes para protestar juntamente com os judeus contra a minha palavra? Aí os apóstolos vão dizer, Pedro vai dizer, por isso Pedro não questiona a última ceia, Pedro vai dizer: Senhor, a quem nós iremos? Somente tu tem palavras de vida eterna. Então tudo o que o Senhor está dizendo aqui, eu não compreendo, mas eu creio. Simples assim. Na última ceia, Pedro, ninguém dos apóstolos questionaram, porque lá em Cafarnaum todos eles presenciaram Jesus discursando sobre isso. E eles disseram na última ceia, simplesmente: eu creio, né? Eu creio, eu fico com a fé. Infelizmente é isso, meus irmãos. Deus abençoe. Eu espero fazer mais alguns vídeos sobre essa live, porque essa live eles dizem que é a refutação da transubstanciação, quando na verdade eles não refutam nada, eles somente falam de coisas que não têm nada a ver com a doutrina católica sobre a transubstanciação. São simplesmente sofistas, simplesmente pessoas que usam silogismos para mentir, né? Eu não queria dizer que eles são mentirosos, mas infelizmente estão mentindo, estão dizendo coisas que são inverdades a respeito da doutrina católica. E Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.